Salve, salve, galera! Temos aqui um vídeo do programa Apito Final da Band com o Neto. Vamos ver agora o que eles falaram da eliminação do Parmeira do Mundial de Clubes. Parmeira não tem Mundial. Cara, vai continuar sem Mundial, cara. Pra nossa alegria. Se tem porco triste, tem rubro-negro feliz. Com certeza, né? Quero dar os créditos para o canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Deixa aquele like maroto para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, né? E aí, Neto, o que você achou da derrota dos porcos? Não é só Estevão, não, que vai estar fora, Godoy, Theo José Monstro Sagrado, daqui a pouco o Leandro Quesada e também a Gabi Bueno, é o Paulinho. O Paulinho não joga mais esse ano. Se você perde o Estevão, você perde o Paulinho, você não tem o Vitor Roque fazendo gols. Qual é o comportamento? O que você viu desse jogo? Você tem o tempo que você quiser, Theo. Boa noite para você, boa noite para a Thelma lá em Goiânia, né? Firme e forte. Você chegou hoje ou ontem? Cheguei ontem. Ontem. Tá frio aqui, né? O Theo é Palmeiras, hein? Mas você dorme sozinho aqui, né, Theo? Aí lá é frio, viu? Você pega cobertor, né, Theo? Aquele cobertor de orelha, né? Já que a sua esposa tá lá em Goiânia. Tá tudo tranquilo. E o Anselmo também tá lá, o cachorro. Que bom. Bom, boa noite para os amigos que estão assistindo a gente. Vou falar um pouquinho sobre o Palmeiras, porque eu vi tudo depois do jogo, fiquei observando as entrevistas coletivas, e eu vejo que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades para voltar a ser aquele Palmeiras vencedor que a torcida quer. Que triste. Aquele Palmeiras que ganhou as 2 Libertadores da América. E aí eu digo o porquê. O ataque do Palmeiras, quando o Facundo foi contratado, o Abel pensou assim, eu vou trazer o Facundo, que ele vai fazer o mesmo papel do Rony. Na saída de bola, ele vai ficar correndo igual um maluco atrás da bola e vai sobrar uma lá na frente ou outra e ele vai fazer gol. Lembrando que o Rony é o artilheiro na história do Palmeiras da Libertadores, apesar que a torcida hoje... Tira o GC na hora de chutar a bola aí, pode tirar. Ela é ingrata com o Rony. E o Facundo não é esse jogador. O Facundo não é e nunca vai ser esse jogador. Aí, é porque trouxeram o Facundo pensando que ia ser o novo Gustavo Scarpa e não é, né? Não é também, não é. Aí você tem na frente o Vitor Roque, que eu não sei. Sabe o que é engraçado? Todo mundo elogiava o Facundo Torres. Baita jogador. Agora não presta, né? Ai, meu Deus do céu. Se é um problema de conversa com o treinador da equipe, se é um problema de faltar confiança, o Vitor Roque não está funcionando até agora. E o Flaco Lopes, todo mundo sabe o que é o Flaco Lopes, é isso aí. O Flaco Lopes é isso aí, gente, não adianta. Ele não vai jogar igual o Yuri Alberto, não vai jogar igual o Paulinho. E do outro lado de cá você perde o Estevão. Apesar que o Estevão, desde o Campeonato Paulista, o Estevão não vem jogando muita bola. O Estevão, a cabeça dele realmente você vê como que a gente mete o pau no Yuri, né? Pois é. Como que a imprensa é injusta com ele, né? Concordo pleno, sempre falei isso. O cara que fez 30 gols, artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, fez o gol do título, e a gente é injusto com o Yuri Alberto. Ele que tá fora agora... O artilheiro é o camisa 10 da Gávea, o Arrasca. A gente não falta. Aí... Travou? Diz o seguinte, mas e aí? Eu falo, cara, aí o treinador que tem que entrar em campo, gente. O Abel Ferreira é monstro como treinador, mas nos últimos tempos está falhando. Por exemplo, será que na base do Palmeiras... Escala mal. Será que na base do Palmeiras não tem gente? Por que o scout do Palmeiras só olha fora do Brasil? Eles só agora estão vendo um jogador que está jogando na Inglaterra, não sei o quê. Por que só olha fora? E o departamento médico do Palmeiras? Ele não viu que o Paulinho, além do problema de recuperação, ele poderia ser esse problema? Ou contrataram um jogador acreditando o quê? Que a medicina, ela é pim-pirim-pim-pim, já jogou o pozinho, resolveu? Como é que vai voltar depois? E ficar dependendo só do Paulinho, né? Exatamente. Até o final do campeonato, então, né? Agora, eu acho que aí entra o trabalho da comissão técnica. Se o Abel é monstro ali à beira do campo, ele tem que trabalhar a cabeça dos jogadores. Por que o Rafael Veiga está sumido? Por que o Maurício não deu certo? Sabe? Será que não é uma conversa? Será que não é, eu quero que você jogue assim, mas será que não é melhor jogar assim? Então, o Palmeiras, para mim, foi a grande decepção desse Mundial. E por sinal não ganhou de nenhum europeu, né? E o Abel Ferreira, para mim, vem faltando. É monstro? Mas treinador também, eu sou daquela teoria, tem má fase, e está na má fase. Será que não está na hora de olhar para dentro, Abel? Será que não está na hora, não? Porque você pensa sempre, pelo menos nas entrevistas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você não tem que saber? Você não tem que planejar? Ou você está falando para a imprensa, achando que você está falando para um monte de babaca? Tem babaca, assim, né?
Rapaz, o Theo tá magoadinho, hein? Com a eliminação do Palmeiras, hein? Tá magoado aí. Coração ferido. Mas tem muito babaca na imprensa. Tem babaca como treinador, tem babaca como jogador. Agora, tem gente que conhece, amigo. Tem gente que conhece. E olha, eu conheço muito bem a torcida do Palmeiras. Essa eu posso falar que eu conheço. Mais do que a do meu time, que é o Goiás. Sei. E vai ter jogador no Palmeiras agora que vai ser muito cobrado. Uhum. Muito cobrado. Como fizeram com o Rony, como fizeram com outros que saíram. O próprio, que você falou agora, o Scarpa. O Scarpa. Ô Godoy, o que você viu, o que você sentiu, o que você pode analisar, qual a ideia sua? Você vê nesse lance agora do Palmer, que é um baita jogador, se é o Gustavo Gomes, ele não chuta a bola, ele não faz o gol. Se é o Murilo, não faz o gol. E aí a gente tem que entender isso também. Você perdeu o Gustavo Gomes, você perdeu o Murilo. Mas o Abel colocou a culpa no Facundo. Mas o Abel sempre coloca a culpa em alguém. O que você viu do jogo? O que você viu do Chelsea? O que você viu do Palmeiras? O que o Palmeiras tem que fazer agora no Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras está aqui no Brasil, que vai enfrentar... Eu acho que o Palmeiras joga no dia 16, se eu não estiver errado. Se eu não estiver errado, eu acho que joga no dia 16. Contra o Mirassol, não é? Santos. Contra o Santos. Próximo jogo contra o Mirassol primeiro. Tem o Mirassol primeiro? O jogo contra o Santos foi adiado. Dia 16 do 7, quarta-feira, contra o Mirassol, o Palmeiras joga. O Santos joga contra o Flamengo. Já no dia 13, dia 16 também, o São Paulo que joga contra o Flamengo. No dia 12, que é no sábado. E o Corinthians joga no dia 13, que é contra o Bragantino na Neoquímica. Às 7 horas da noite. Tá aqui, tudo bonitinho. Meu querido Godoy. Boa noite, Craque Neto. Boa noite, Theo. Boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Craque, essa competição serve muito para mostrar a qualidade do Palmeiras. Porque culpar um jogador, outro jogador, um lance isolado, fica muito cômodo. Já não conseguirão culpar o árbitro, né? Porque se fosse aqui no Brasil, o primeiro culpado seria o árbitro. Mas como não conseguem, não vão conseguir culpar, aliás, mesmo com muitos erros de interpretação da regra ou de aplicação da regra, ninguém reclama, ninguém questiona e está tudo bem. Se a televisão não mostra, não aconteceu. Se a televisão não mostra, não errou, não houve erro. E tem muito erro, muito gol irregular, justamente porque aqui no Brasil a participação... Flamengo mesmo foi prejudicado contra o Bayern, né, cara? Foi falta e não foi escanteio no primeiro gol do Bayern. A arbitragem na aplicação da regra é completamente diferente do que estão fazendo lá. Tomara que adotem aqui esse estilo de arbitragem que está tendo lá. Mas no Palmeiras especificamente, e os jogadores que substituem, qual a qualidade dos substitutos, né? Qual a qualidade? Que jeito que está sendo montado esse elenco? Por que alguns jogadores que lá estão não estão rendendo? Esse é um campeonato que o Rafael Veiga podia estar estourando. Felipe Anderson, Rafael Veiga, Vitor Roque. É ridículo, pelo amor de Deus. Por que está acontecendo isso? Aí você citou agora... Aí o Estevão também, viu? Fez o gol aí, mas não jogou nada. Então, você citou aí o lance se o Gustavo Gomes está lá, mas você viu o segundo cartão amarelo que acabou provocando o vermelho? Tinha necessidade do líder, do capitão, do jogador mais importante no sistema defensivo do Palmeiras. Já está pendurado e faz um negócio daquele no meio campo. Tem necessidade? Não. Qual é a responsabilidade? É de quem? Dele ou de quem comanda? Mas se quem comanda é indisciplinado... Também faz isso. É indisciplinado pra caramba. Então, a qualidade dos jogadores, a qualidade individual dos jogadores do Palmeiras, dos substitutos, dos contratados com o aval do Abel Ferreira, estão deixando muito a desejar. É só ver a campanha do time. Ganhou de quem? Só do Al Hilal. Do Egito. Não ganhou do Porto. Não Conseguiu ganhar do Porto. Quase perdeu para a Inter de Miami. Não conseguiu ganhar da Inter de Miami. Ele falou errado. O Palmeiras ganhou do Al Ahly, né? Não foi do Al Hilal. Ganhou de 1-0 do Botafogo. Que era um jogo que poderia ganhar ou perder pelo retrospecto que existe entre os dois. Lógico. E na despedida jogou o quê? Não jogou bem. Jogou o quê? Mas o goleiro falou, mas jogou o quê? O time jogou o quê? Rendeu o quê? Aí é claro que a falha individual vai pesar.
principalmente se perder o jogo, porque se ganha o jogo, a falha individual acaba passando. Então, tem muita coisa que eu acho que esse campeonato vai servir para numa reunião de grupo, fazer um exame daquilo que está acontecendo internamente. Vamos lá, o Theo já deu opinião, meu querido Godoy já deu opinião. Agora a gente vai direto. Vocês estão na Filadélfia? Estão em Nova York? Então vamos lá, em Nova York. Nova York. Vamos lá, Nova York, a Gabi, tá aí a Gabi e o Quesada. Eu vou começar primeiro com o Quesada. Primeiro, agora aí, que horas são lá? Agora são 8 e pouco? 8h15. 8h15 aí em Nova York. 8h16. 8h16. Primeiro, boa noite para a Gabi, boa noite para o Leandro Quesada. Ô, Quesada, o que você viu do jogo? O que você pode falar? Porque assim, eu já fiz 4, 5 Copas do Mundo. Quando a gente está na Copa do Mundo, quando você está na Libertadores, quando você está em loco, você é diferente da gente que está aqui, né? Que por sinal o Lazzaroni tirou de 90 jogando. Lazzaroni, fica tranquilo que até o resto da sua vida, até quando você morrer, quando você estiver lá no céu, a hora que você estiver entrando, aí vai falar, por que você não levou o Neto, Lazzaroni, em 90? Até quando você ressuscitar também. Por que você não levou o Neto? Mas tudo bem. São Pedro vai perguntar. Então vamos lá. O Quesada, aí o ambiente é legal, a torcida é legal, é um ambiente diferente de nós aqui. Eu já fiz, a gente virou narrador, comentarista de arbitragem, comentarista como eu, a gente virou tubo. Então a gente não tem mais aquela emoção quando a gente ia nos jogos, é diferente. Mas aí o ambiente era muito, muito pra frente, que ia ganhar, que não sei o quê, mas a gente via com dificuldades, como vai ter dificuldade sempre o brasileiro enfrentando europeus, e a gente está feliz com o Fluminense, que eu nunca achei que o Fluminense pudesse chegar entre os 4. Mas tudo bem, hoje eu falei com o Edivaldo, o lateral direito, um dos maiores lateral direito da história. Teve foto, o Edivaldo mandou foto para mim com o Carlos Alberto Pintinho, pô. Nossa. O maior volante da história. Delay. Eles todos lá no Rio de Janeiro, tem a foto com eles todos. O Fluminense é uma coisa que ninguém imaginava, nem mesmo o maior tricolor de todos os tempos, que é o Nelson Rodrigues. Nem ele imaginava. Nem ninguém, mas está lá. Mas esse ambiente bonito da torcida, mas o Palmeiras nesse Mundial, Quesada, não jogou absolutamente nada. Qual que é a sua visão? Você e a Gabi que estão aí. Primeiro você, Quesada. Legal, Netão. Beijão pra você aí. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, Godoy, Theo, a Gabizinha que tá aqui. Olha, fez um bom jogo contra o Porto, aí como o Godoy falou, aí venceu o Botafogo, um adversário que só se fechou, mas no geral eu concordo plenamente com vocês, não tem nem discussão aqui, eu só vou concordar, porque realmente o Palmeiras ficou devendo uma grande Copa do Mundo. E esse clima de empolgação, é legal você tocar nesse ponto, craque Neto, um abraço para o Lazzaroni também, é que essa empolgação talvez tenha contaminado, eu não vou falar de forma negativa, mas de forma positiva, se bem que contaminar é negativo, não é? O técnico Abel a ponto de ele escalar um time com 4 atacantes para enfrentar o Chelsea. Eu achei muito arrojado. Eu estava na Rádio Bandeirantes, você sabe, eu comentei esse jogo, e eu achei muito arrojado, e a gente até analisou. Eu estava com o Pretzel lá, falou, poxa, é muito arrojado realmente, né? O time é muito ofensivo. Bacana, isso é até positivo. Pô, colocou um time para frente. Mas aí você analisa taticamente, a gente precisa analisar, quem é que arma esse time? Emiliano Martinez não armou. Pior, falhou também no gol do Palmer, né? Porque ele não dá o combate ao Chalobah, que passa para o Palmer. O Rios também não armou. Também falhou, porque era dele o Palmer. Ele deixou mano a mano com o Mikael, e o Mikael, infelizmente, não tinha condição de ser o titular, também falhou. Então aí foi o erro do Abel, não é? Porque um time tem que ser equilibrado. Você sabe melhor do que todo mundo, não precisa falar isso para você, ensinar isso para você. O futebol tem que ter um time com o goleiro, não dá para fazer o jogo sem o goleiro, a defesa, o meio-campo e o ataque. Ou seja, sobraram atacantes e faltou o cara para organizar o jogo. Eu teria começado com o Maurício, agora vendo com mais tranquilidade, faltou esse cara para organizar o jogo. E isso também ajuda a gente a entender por que o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea da Inglaterra
aqui na Filadélfia. O Maurício que estava muito confiante, né, Quesada? O Maurício marcou gol nessa Copa do Mundo de Clubes. Primeiro, boa noite, Quessadinha, craque Neto, todos da mesa, todos que estão ligados com a gente também. Boa noite, craque Neto. Seguinte, o Maurício foi um dos destaques desse torneio e não foi escalado pelo técnico Abel Ferreira. Agora, sobre impressões por aqui, e até conversando com a imprensa internacional também, com outros colegas, talvez seja o clube brasileiro que havia a maior expectativa, empatado ali com o Flamengo, dividindo esse posto, essa função, mas o que mais decepcionou é o único entre os 4 brasileiros que não conseguiu vencer um europeu. É mesmo, é? Nossa, não sabia não. Que notícia top! Empatou com o Porto e num primeiro momento a gente ficou com a impressão de ser um grande resultado, mas depois nos jogos seguintes do Porto a gente viu que o time português não era lá aquelas coisas e fez um jogo, pelo menos o primeiro tempo contra o Chelsea dá para chamar de muito ruim. Depois tem até alguma coisa, alguma solução ali, os jogadores com um comportamento diferente, mas um primeiro tempo definitivamente ruim. O único lance de perigo foi uma cabeçada fraquinha do Vanderlan, que também chegou nesse time para substituir um líder, uma referência, no caso o Piquerez, craque. Vamos lá, Gabi, qual foi a programação do... Ah, tá bom, né, galera? Tá bom, né? É bom, cara. É bom que o Palmeiras voltou pra casa. Agora para essa encheção de saco o dia inteiro. A Band com essas reportagens de Palmeiras. Cara, Fluminense tá muito melhor que o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse passado o Fluminense, eliminaria o Palmeiras com certeza. Tá jogando muito melhor. E eles falam um pouco do Fluminense, cara. Eu, sendo rubro-negro, reconheço isso daí. Tô vendo de fora aqui. Eles só falavam do Palmeiras e deixava para escanteio o time do Fluminense e falava bem pouquinho do Fluminense. Do Flamengo, então, nem se fala, né? Nem se fala. Falava muito pouco do Flamengo. E agora, até que enfim, esse time voltou para casa. Ainda bem, galera. Cara, a imprensa paulista puxa muito o saco dos times paulistas, lógico, isso aí é óbvio, né? Não preciso eu aqui falar pra vocês já sabem disso. Mas, cara, enche o saco. É demais, galera. É demais. Tem que falar de todos os times, cara. Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Tamo juntos. Ó, se você gostou ou não gostou, comente aqui, quero saber a sua opinião. Mas eu gostei da eliminação do Palmeiras, hein? Então eu acho que você gostou também. Então deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, saudações, fui!